Olá, bom dia a todos. Excelente quinta-feira para você e para a sua família. Que a sua quinta-feira seja abençoada, próspera, de grandes projetos, de grandes metas, tá bom? Que Deus abençoe infinitamente o seu dia. Este é o desejo do meu coração. Bom, continuemos então, com a leitura do nosso livro Mude Sua Vida em 50 Dias. Estamos todos os dias lendo uma meta deste livro e hoje nós vamos para a meta 26, isso mesmo. E o nome da nossa meta é a seguinte: proatividade. Antecipe-se aos problemas e seja proativo. No dia 18/11/2018, eu estava em Nova York e precisei imprimir um ingresso para o show de Jonas Groban e Idina Menzel, que ocorreu no Madison Square Garden, uma vez que o ingresso eletrônico não seria aceito para assistir ao espetáculo. Desci até a recepção do hotel a fim de utilizar o espaço reservado para acesso à internet e impressão de documentos. Não consegui imprimir o ingresso. Procurei as pessoas responsáveis pelo hotel, mas sem solução. Indicaram-me a recepção. Contei o que havia ocorrido, mas a atendente me informou que o serviço é terceirizado e que eu deveria ligar no número da empresa responsável. Até insisti, contudo sem resultado. Pensei, e agora? Preciso do documento e não encontro solução. Como se já não me bastassem problemas com o idioma e o cansaço, mesmo assim decidi resistir. Olhei para outras atendentes, escolhi uma e tentei novamente. Relatei o ocorrido e ela me deu a resposta padrão. O trabalho é terceirizado e não é responsabilidade do hotel. Entretanto, disse que eu poderia enviar o arquivo para o e-mail dela, pois faria a impressão do ingresso. Dito e feito, problema resolvido. Agradeci e saí. Refleti sobre os atores do episódio. O responsável pelo hotel simplesmente transferiu a responsabilidade. A primeira atendente foi educada e replicou o padrão de resposta estipulado pelo hotel. A segunda atendente reiterou a resposta padrão do hotel, porém foi além do formal. Ofereceu ajuda e resolveu o problema, mesmo com várias pessoas para atender. Bom, eu gosto muito desse livro porque o autor ele fala de determinados assuntos que a gente assim nem atenta, no nosso dia a dia. Não que nós não conheçamos ou não saibamos, mas que talvez não damos o devido valor, a devida atenção, E são assuntos que fazem uma diferença enorme na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Como este assunto, a proatividade. O que significa ser proativo? Aqui, segundo o dicionário eletrônico, o adjetivo proativo origina-se do inglês proactive e traduz-se como aquele que busca por antecipação identificar e resolver possíveis problemas, que age ou pensa de maneira antecipada, antecipatório, procedimentos proativos de controle da violência. Então, a pessoa proativa, ela tem a capacidade de perceber um problema antes que ele aconteça. Ou seja, é uma pessoa dedicada, uma pessoa focada, uma pessoa que está atenta ao que está fazendo. Isso eu digo em todos os sentidos, Pode ser no profissional, na sua casa, no seu lar. Está atenta ali no desenvolvimento, do seu filho, nos problemas com o seu esposo, por exemplo. É uma pessoa que está ali, focada no que realmente é necessário se focar naquele momento. E com isso ela consegue detectar um problema que vai acontecer e resolve por antecipação. Então, é preciso termos também esse olhar, É preciso ter essa característica, buscar por essa proatividade. Isso faz bastante diferença, não faz? Eu dei uma pesquisada e vi aqui 5 características de pessoas proativas. Olha só. Capacidade de perceber um problema antes que ele aconteça, concentração na solução do problema, planejar as atitudes necessárias, dar prioridade ao que é mais importante, não acumular tarefas. Então, assim, não são características muito boas, características que nos fazem ser pessoas melhores? Olha só, concentração na solução do problema. Então, tem um problema, nós vamos resolver.
Não vamos ficar olhando para o problema, né? Questionando, reclamando, vamos procurar solução. Tem problemas? Vamos solucioná-lo. Planejar as atitudes necessárias, o que precisa ser feito para resolver esse problema. Quando eu falo problema, eu falo no modo geral, na sua casa, com você mesmo, no seu trabalho, na sua vida espiritual, em todos os sentidos. Detectou um problema, vamos resolver, é preciso resolver, não é? Dar prioridade é o que é mais importante. Tem várias tarefas, tem várias coisas para ser resolvida, né? No nosso dia a dia corrido, a gente tem tantos afazeres. Vamos dar prioridade para o que é mais importante. Depois de resolvido o mais importante, a gente vai dando sequência na resolução dos outros, certo? Não acumular tarefas. Uma pessoa organizada, uma pessoa que não deixa acumular o que tem que ser feito, vamos fazer para não acumular, não ficar estressado, não ficar nervoso, se perder, né, na hora de resolver as tarefas porque deixou acumular muito. Então, assim, são características de pessoas proativas e isso faz uma diferença enorme na nossa vida. A minha concentração neste artigo é para o indivíduo como a segunda tendente, que abandonou a zona de conforto, quebrou o padrão do hotel, tentou o novo e buscou a solução. Isto é, são indivíduos proativos. Pessoas, ela poderia, por exemplo, aquela segunda atendente que fez a impressão, né, do ingresso para ele, ela disse, manda no meu e-mail, pode mandar no e-mail, faço a impressão para você. Uma pessoa que se colocou à disposição de resolver o problema, uma pessoa que foi além, né, do que é recomendado, como o padrão, né, do hotel era dizer que aquilo era terceirizado e que ele precisava entrar em contato com a empresa responsável pelo serviço. Mas ela se pôs à disposição e isso faz uma diferença, porque, olha só, ele estava com um problema grande. E o problema é que, para ser resolvido, não precisava de muito, não é verdade? Faltava só um pouquinho, né, de disposição, de vontade, força de vontade. E foi o que aquela segunda atendente se colocou, se disponibilizou, não é verdade? E resolveu um problemão para ele. Por mais simples que seja a situação, são nas pequenas coisas que demonstramos o nosso valor e no que acreditamos, não é verdade? Um simples gesto, né? Uma simples força de vontade, um querer um pouquinho a mais faz uma diferença, né, na resolução de problemas que talvez seriam um estrago enorme. Quando você já vê aquilo que vai acontecer, vai lá e já resolve. Você resolve ele antes de acontecer, talvez quando acontecer seria um problema muito maior, não é verdade? Por exemplo, vamos pensar se um caso assim, o caso dele era uma empresa terceirizada. Então, vamos pensar que ele podia talvez pensar assim, mas se o serviço está aqui dentro do hotel, o hotel de certa forma tem uma situação assim, uma situação hipotética, vamos dizer, tá? Não estou dizendo que isso era o caso, só uma situação hipotética. Vamos supor que o serviço está dentro do hotel. O hotel, ele poderia pensar, né? O autor do livro, o que aconteceu com ele. Se o serviço está dentro do hotel, o hotel tem a sua parcela de culpa ou de parte, né, do serviço, de se responsabilizar pelo dano, pelo serviço. E ele pensasse, vou entrar com uma ação na justiça, porque eu não fui atendido, não me houve, né? Ninguém quis resolver o meu problema, vou entrar com uma ação. Vamos dizer que ele tinha direito a essa causa. E vamos supor que ele entra e ganha. Não seria um prejuízo muito maior para a empresa? Mas quando a atendente fez, né? Ela se colocou à disposição, teve a vontade de resolver o problema dele de maneira simples, né? Ele mandou no e-mail, ela imprimiu, isso foi fácil. Então, assim, não evitou um problema muito maior para a empresa? Isso evitou, então isso faz uma diferença muito grande, né? Só um exemplo hipotético para vocês pensarem que às vezes um gesto, um pouquinho de esforço a mais resolve um problema muito maior futuramente. Bom, muito se diz que os líderes devem ser proativos, mas prefiro entender que qualquer indivíduo pode e deve ser proativo em qualquer lugar. Assim que possamos ir em busca da proatividade, fazer o nosso melhor, visando solucionar os desafios da vida, quer seja no trabalho, faculdade, ambiente social, enfim, em todos os ambientes, em todas as situações, como mãe, como esposa, como profissional, né? Vamos ser proativos, vamos estar atentos
a toda a situação que está nos rodeando, está nos acontecendo. Vamos dar prioridade ao que é mais importante, não acumular tarefas, planejar as atitudes necessárias para resolver aquele problema, concentração na solução do problema, né? Faz uma diferença grande na nossa vida. Fiquei feliz por encontrar uma pessoa proativa que me ajudou na impressão do ingresso. Bom, essa é a meta, né, que eu deixo para vocês. Espero que vocês tenham compreendido, né, o significado de ser uma pessoa proativa. E eu gostaria só de fechar, ó, com essa frase. É o significado, né, ainda da pessoa proativa. Pensa e age antecipadamente, que adota medidas para evitar ou resolver problemas futuros, tá bom? Então eu deixo para vocês essa meta de hoje. Qualquer dúvida, né, vocês podem estar deixando aí no IGVT, né, nos comentários, ou lá no YouTube também nos comentários. Pode deixar que a gente pode bater um papo lá e tirarmos algumas dúvidas, conversarmos, né, sobre o assunto. Espero que tenha sido útil para você essa meta de hoje. Um forte abraço a todos e até amanhã.